Fala comigo, seus fuleiros! Gente, tudo bem com vocês? É isso mesmo, pessoal. Lancei ontem, vou lançar hoje e agora vai ser direto. Tá bom, pessoal? E hoje eu venho para falar para vocês aqui sobre o jogo entre Corinthians e Platense, partida que começou às 21h30 na Arena de Pernambuco, onde o Corinthians ele se sacia em fazer vergonha para sua torcida, ao seu torcedor. Né? Já basta fora de campo, né, o que acontece na politicagem do Corinthians, quando chega dentro de campo, perde para Platense, um clube que só tem 102 anos de história, mas só tem um clube na história, na carreira, um clube argentino. Chega na casa do Corinthians, bate no Corinthians por 2-0, veio com uma proposta que todo mundo saberia, que era a proposta de empate ou de vitória. O Corinthians não se atentou nessa situação pelo fato de já estar classificado na fase de grupo para as oitavas de finais da Libertadores da América. É isso, gente. E aí, com tudo isso, o Corinthians faz uma partida horrenda. Memphis Depay tinha 60 minutos para jogar, foi o que o Fernando Diniz tinha falado, né? Que o Memphis ia jogar 60 minutos do jogo todo, no completo. Que para aí é uma situação onde o técnico da seleção holandesa pediu para que o Memphis voltasse a jogar, né? Não sabe se ele vai ser titular ou se ele vai ser reserva na seleção. Porém, na verdade, hoje em dia, quem manda no Corinthians, o campo, o extracampo do Corinthians é Memphis. Porque Memphis, ele diz o jogo que vai jogar, o jogo que não vai jogar, diz que está machucado sem estar, e aí acontece esses desmandos aí. Tá? Mas Fernando Diniz não abdicou de tirar ele na volta do segundo tempo, tá, gente? O Memphis, ele não jogou nada, ele errou tudo. Um jogador feito Memphis Depay, recebendo 4, 5 milhões, 6 milhões, não sei quanto é que ele recebe ao certo. Na verdade, nenhum torcedor do Corinthians sabe ao certo quanto recebe o Memphis Depay. Não acerta um passe de bola. Um único lance que ele chega no ataque, que é para chutar a bola em gol, ele dá um bicudo espirrado. Quando você está jogando sinuca, lembra quando você está jogando sinuca e você vai dar atacada na bola lá, que a bola espirra? Pronto, foi nesse mesmo formato. Quem joga sinuca aí, snook em alguns estados, sabe o que eu estou falando, tá? Venhamos e convenhamos, sou craque também na sinuca, viu? É isso mesmo. E aí, gente, antes que eu comece a falar para vocês aqui sobre o pós-jogo e análise sobre a derrota do Corinthians para Platense, né? Pelo mesmo resultado que o Corinthians ganhou fora na Argentina, o Corinthians ganhou para esse mesmo time fora, na sua casa, por 2-0. E aí vem, como já classificado, né? Não teve tanto atento para isso, né? O time do Corinthians, ele foi com o time titular, tá? 100% titular. Hugo Souza falha nos 2 gols, infelizmente. Eu aqui não passo pano para jogador, já falei, vou falar toda vez que eu precisar. Gosto muito do Hugo, para mim é um baita de um goleiro, mas falhou, tá, gente? Isso aí é fato. Gente, antes que eu comece a falar para vocês como foi o jogo, como não foi, o que aconteceu, o que não aconteceu, eu peço encarecidamente que você, se ainda não é inscrito, mas chega para você o meu vídeo, se inscreve lá, dá essa moral, compartilha para todos os amigos de vocês aí, grupo de futebol principalmente, tá? E compartilha, ativa o sininho das notificações, tá? Quem ainda não foi inscrito, ativa o sininho das notificações, porque todos os vídeos que eu fizerem vai chegar até você, você vai ser o primeiro a receber o vídeo, tá bom, gente? E se você não concorda com o que eu estou falando, vai lá nos comentários e comenta o que você quiser, tá bom, pessoal? Então, conto com vocês nesse termo aí, tá, gente? O time do Corinthians finalizou o segundo tempo com 77% da posse de bola, onde não quer dizer nada, tá, gente? Quando eu falo em posse de bola, é porque é um time que ficou mais propositivo a atacar. Porém, o Corinthians quase não atacou, tá, gente? Então, assim, não tinha aquele lance de chute a gol com perigo ao goleiro adversário. Tá? O time do Corinthians veio melhorar um pouco no segundo tempo, quando entrou o Zacarias Labiat e o Caio, né? O Caio César, se eu não estiver enganado. Tá, gente? Eu acho que foi ele. Caio César, é isso mesmo, tá? Então, assim, quando o Caio César entrou e ele começa a fazer aquela fumaça, que ele é um jogador muito rápido, muito habilidoso, ele tem um X1 muito forte, né?
É muito difícil um atacante, um zagueiro, um volante parar um canhotinho, esquerdinha tão bom assim, tão rápido, feito o Caio César, tá? O Zacarias Labiata, ele deu uma configuração diferente, onde ele fazia a formação modelo para-brisa, né, vamos dizer assim, né, onde ele corria para um lado e para o outro, onde dava a melhora e a consistência nos passes em profundidade. O time da Platense, ela veio muito fechada dessa vez, né? Da outra vez jogou muito aberto, muito espaçado, e dessa vez jogou um pouco mais fechada, onde sabia que o meio-campo e o ataque do Corinthians jogava muito infiltrado, tá? É aquela famosa infiltração que abre nas laterais e fecha pelo meio, que é para fazer a triangulação, onde o ataque sai melhor, onde a bola respinga ou para o Yuri Alberto ou para o Memphis Depay, que foi a dupla do Yuri hoje. Tá, gente? O time do Corinthians hoje começou com o Hugo Souza, né? Para você ver que foi um time 100% titular. Eu não concordo em uma peça aqui, mas eu vou chegar nela, tá, gente? O Hugo Souza, né? Foi o goleiro. Na lateral direita, o Mateuzinho, o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, né? Foram os zagueiros. O Matheus Bidu na lateral esquerda. Esse cara é um jogadorzaço, tá, gente? Esse Matheus Bidu é uma pena esse cara não ter ido para a seleção, porque ele joga muita bola, ele só joga para frente, ele não é aquele jogador de recuar para o zagueiro nem para o goleiro, tá? No meio-campo, o Breno Bidon, o Alan, Ranielli e o Garro na posição à frente do Alan. Gente, quando eu falo do Alan aqui, não é que eu pego no pé do jogador Alan. É que a função onde ele entra tem jogadores melhores, tá? Se for para defender pelo lado direito, colocaria o Carrilho, já que o Breno Bidon ele faz essa função de meia ou de volante pela parte esquerda e pela parte direita. Coloca ele, como ele é um jogador esquerdo, na parte esquerda e o Carrilho na parte direita para ajudar o Mateuzinho, como sempre jogou o Corinthians, como o Corinthians foi campeão dessa forma, tá, gente? E mais à frente o Memphis Depay, que não acertou porra nenhuma. Eu não sei se ele nem entrou em campo hoje, na verdade, né, zoando mesmo, porque não jogou nada. O cara só entrou em campo para dizer que vai para a seleção mesmo e já era, tá? Não sei nem se ele voltava. Se eu fosse o Corinthians, não renovaria, tá bom? E é minha opinião, gente. Se vocês não concordam, você comenta aí, tá bom? Já agradeço demais, já fez muita coisa pelo Corinthians, mas a gente, jogador preguiçoso no Corinthians, a gente não quer, não. E do outro lado, o Yuri Alberto também, que não mostrou para que veio. O Yuri Alberto já faz uns 4, 5, 6 jogos mais ou menos, que não faz nada, tá bom? E aí a torcida hoje deu uma cobrada nele, tá? Quando ele fez a modificação, que ele saiu para a entrada do Pedro Raul, a torcida deu uma vaia nele sim, tá? E tem que pelo menos ter esse acochozinho sim, para ele se ligar que ele não tá jogando em qualquer time não, pô, né? Por mais que ele saiba disso, tá, gente? E aí o time da Platense, né, que jogou bem fechadinho hoje, veio com uma proposta diferente, uma proposta de contra-ataque, e foi onde deu certo, né? Um dos lances, o Hugo sai na bola, sai errado, eles pegam a bola, o Zapiola, né, que pra mim é o melhor jogador do time, tá? Ele é o jogador diferenciado do time, é ele. E aí o time entrou com um bom goleiro, que é o Borgonho, né? O Borgonho. Na lateral esquerda, o Silva. O Vitor Cuesca na zaga. O Vasque na outra zaga direita. O Lagos na lateral direita. Tá? E pelo meio, Barrios, o Galto, Gomes, Armáfio e Zapiola, né? E aí ele jogou com aquela proposta que eu falei para vocês, tá bom? Que na frente é o Retamar. O Retamar é aquele centroavante que se consegue segurar bem a bola, fazer bem o pivô, onde dá um destaque para os pontas saírem bem. Para você ter ideia, como eles fecharam bem o time, eles jogaram num 4-1-4-1. Então aquela base do meio ali, quem joga pelo meio, é nula. E o Corinthians, quando tem o Memphis Depay dentro de campo, as jogadas vai muito pelo meio. É isso que acontece. E aí o Memphis pesado, sem ritmo de jogo, não conseguiu fazer jogadas, era por aí onde o Corinthians conseguiria fazer jogadas pela lateral. Que quando começou a dar umas jogadas pela lateral, onde ficou melhor, foi no segundo tempo, onde entrou o Caio César e o Zacarias Labiata, que deu uma melhora não significativa no time, mas melhorou, vamos dizer, 10, 15% no time para o que vinha jogando o Corinthians. Tá, gente? Então, assim, foi um total de finalizações, 14 do Corinthians, 10 do
da Platense, né? O time argentino. E aí o time argentino conseguiu, né, gente? Conseguiu sair com a vitória dentro da Neoquímica Arena, em cima do Corinthians. Para mim foi uma derrota vergonhosa para um time sem muita expressão, um time sem muita qualidade técnica, mas aí que soube propor o jogo dentro do que eles tinham, que era a defesa e o contra-ataque, tá? E o time do Corinthians jogou no 4-3-3, né? Porém, aquele 4-3-3, que é os dois zagueiros, mais os dois laterais, né, na mesma formação, mais à frente o Garro, à frente do Alan, né? No caso, a gente pode jogar um 4-4-2, na verdade, né? Porque o Garro ele joga à frente do Alan, à frente de um volante, que no caso ficaria 4-3-3, né? Ou 4-4-2, para fazer a formação diferenciada. Eu não entendo porque geralmente ele joga o Garro sozinho em certo tipo de jogos na função de armação. O time estava muito fechado, então não estava criando. Então o Garro teria que jogar um pouquinho mais à frente. Colocaria um 4-3-3 e o Garro um pouquinho mais à frente junto com o Memphis Depay e o Yuri Alberto, tá? O time não propositivo, tá? Um time com poucos ataques, onde fez a diferença um jogador, um único exclusivo jogador da Platense com as falhas de Hugo Souza. Tá, pessoal? Puto, tô sim, mas acontece, tá classificado, o Corinthians tá classificado, vamos partir para a próxima. Sábado ou domingo agora tem o Corinthians contra o Grêmio, né? E depois vai dar a parada para a Copa do Mundo. E é isso aí, pessoal. Lembrando a vocês, tá, gente, que eu vou fazer também os vídeos sobre os jogos da Copa, tá? Não todos, mas uma boa parte para você que é apostador aí, ficar ciente para sua próxima aposta. Tá bom, pessoal? Então, para quem gostou aí, se inscreve, ativa o sininho das notificações, dá o like, tá? Dá o like lá para o pessoal ver que o meu canal está sendo relevante para todos vocês. Compartilha e comenta o que vocês acharam, tá bom? Tamo junto, seus fuleiros! Valeu!